Ok. Só lembrando que eu não consigo ver agora o chat, então se alguém quiser falar aí, solta um áudio. Não consigo ver o chat. Deixa eu minimizar aqui. Ok. Então, pessoal, tensões induzidas, o que são? São aquelas provenientes de carregamentos aplicados ao maciço do solo, podendo ser esses carregamentos referentes a fundações, sobrecarga de utilização, tráfego de veículos e etc. Fazendo uso da teoria da elasticidade e considerando o solo como um material homogêneo e elástico, é possível determinar satisfatoriamente as variações nos estados de tensão do solo, embora os resultados obtidos para as deformações não sejam confiáveis para esse método. Então, pessoal, aqui a gente vai ver como a carga ela vai estar atuando no perfil de solo, né? Um carregamento, por exemplo, eu tenho uma construção de um prédio vizinho. Quanto que essa construção ela afeta de fato ali a minha região, né? Talvez vocês já devem ter visto um pedaço disso em mecânica dos solos, talvez um pedacinho aí vocês já viram. Mas então, por que que não é um método muito confiável? Principalmente aqui, considera o solo um material homogêneo. Ok, só que a gente pode pegar perfis de solo diferentes, onde a capacidade de carga de cada tipo de solo, cada perfil de solo, vai ser diferente um do outro. Posso pegar um solo com um NSPT 25, mas um perfil logo abaixo dele eu tenho um NSPT de 3, 4 e uma camada grande com um NSPT desse. Então, esse método ele negligencia isso, né? Ele não considera nada disso daí. Tanto que vocês vão ver que nas equações a gente não considera o solo, né? A gente simplesmente considera carregamento, forma desse carregamento e a dispersão dele pelo solo, né? Então, é devido à profundidade, devido à distância, mas a gente não considera o tipo de solo. E já é de conhecimento de vocês que o tipo de solo é muito importante, mas é uma excelente forma da gente ter uma ideia de quanto que, por exemplo, nossa construção vizinha está acarretando de carregamento para as nossas fundações, né? Porque eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui a construção, está aqui o meu prédio, e eu quero construir um outro prédio aqui do lado. Só que esse prédio, a fundação dele tem o bulbo de atuação. Esse bulbo de atuação, imagina aqui, ó, ele vem para esse lado. Esse lado vai coincidir com o bulbo de atuação do meu. Eles vão se sobrepor. Então, eu vou estar calculando um recalque para minha estrutura para uma pressão de, exemplo, 100 kPa. Então, eu vou jogar no solo ali, vou considerar que eu vou transferir um carregamento de 100 kPa de tensão. Em contrapartida, na realidade, não está sendo transferido 100, está sendo transferido 125. Por quê? Porque os outros 25 estão vindo da construção vizinha. Então, quando for de fato fazer a construção, a gente vai estar negligenciando isso. Então, o solo vai ter um recalque muito maior do que o que foi calculado. Vai lascar o problema todo. Então, por isso que é importante a gente saber a incidência desse carregamento vizinho na nossa construção e quanto que a nossa construção tem determinados pontos, alguns pontos específicos. Então, é um método não muito confiável para dimensionamento e tudo mais. Mas para a gente saber um carregamento atuante da construção vizinha é bacana, vale a pena a utilização dele. E vocês vão ver com o tempo que é um método prático. É muito simples de fazer e quando vocês pegam o jeito é muito rápido. Então, com um pedaço, imagina, em uma obra, com uma folha,
para vocês olharem o ábaco e uma calculadora, rapidinho vocês chegam na tensão em determinados pontos. Então, vocês verem que é uma coisa bem prática, né? Então, a gente vai ter 3 tipos de carga, né? 3 carregamentos. Primeiro, para vocês aqui é o carregamento pontual, né? Para o cálculo das tensões induzidas por esse tipo de carregamento, conforme ilustrado na figura abaixo, utiliza-se a equação de Boussinesq. Eu acho que essa equação vocês já viram, né? Eu imagino. Então, eu vou ter aqui uma carga pontual. Essa carga vai se dissipar aqui para dentro do solo e vai ter também uma angulação, né? Então, ela vai entrando e vai expandindo para dentro do solo. Aqui, a profundidade, a gente vai sempre chamar ela de Z, e o quanto essa carga vai se dissipar dentro do solo, nós vamos chamar de R, ok? Aqui está esquematizando para vocês um ponto, que é o ponto P, aqui a tensão vertical em cima desse ponto P. Então, por exemplo, a grosso modo, literalmente falando, aqui eu tenho uma atuação de uma carga de 100 kN, e aqui, nesse ponto P, só vai chegar a 10 kN. Né? Então, essa dissipação ficou presente aqui no solo, dissipada nessa profundidade Z, nessa distância R. Tá? A nossa profundidade, pessoal, com maior carregamento, é sempre R igual a zero. Tá? Então, sempre que, por exemplo, Z 10 metros de profundidade, eu vou ter lá uma carga de equivalente de 10 kilonewtons ali. Se eu fizer R0, se eu fizer R1, esse 10 já vai ser menor. Vai ser, exemplo, 9, 8, 7, vai caindo. Então, com R0, a gente tem a tensão máxima naquele ponto, que é onde está exatamente embaixo da aplicação da carga. Então, fixem isso daí, anota aí num canto aí de folha que vocês tiverem. Sempre a carga naquele ponto ela é maior quando o R for zero. Tá? A partir do momento que a gente vai indo para os lados, ela também vai diminuindo. E aí aqui a gente tem duas fórmulas, tá? Que elas são a mesma coisa, pessoal. Então, Deixa eu fazer uma pergunta. tensão... Esse ângulo, né? Que você vai fazer ali o cosseno, que você vai explicar agora. Sim. A gente usa como? A gente vai tentar descobrir esse ângulo ou você vai fornecer ele para a gente? Não, depende. Eu posso fornecer, eu posso dar toda a questão para vocês acharem o ângulo. Qualquer um desses aqui pode ser incógnita. Qualquer um aqui. A única que não dá para colocar aí como incógnita é o π. Agora eu posso pedir para vocês acharem qual é o z, qual é o ângulo, qual é o carregamento, qual é o raio. Posso pedir qualquer coisa. Claro, se eu pedir para vocês acharem qualquer coisa aqui, eu vou ter que dar qual vai ser a tensão final. Entendeu? Agora, não tem que fazer nada mirabolante. Mas, o que vai pedir para achar? Não, calma aí, respira. Eu posso pedir qualquer coisa dessas daqui. Mas vão indo devagarzinho que vão chegar lá ainda. Então, a gente tem essas duas fórmulas. Na verdade, o resultado é o mesmo, só muda a forma como a gente transcreve a fórmula. Aqui, o que a gente tem de incógnita? O nosso carregamento Q, deixa eu tirar aqui um pouquinho. O nosso carregamento Q é um carregamento pontual, né? Então, vai ser aqui 1 kN. Z é a nossa profundidade. Sempre Z é profundidade. Π, ok. Rzinho, nosso raio de distância. E o Z repete. E vindo para cá, a única coisa que muda é o cosseno do ângulo. Então, aqui a gente trabalha com o cosseno, a gente não trabalha com o R. Então, eu posso dar para vocês o R, o Z, posso dar ângulo, posso não dar o R, mas dar o ângulo, posso dar o ângulo e não dar o R. Então, isso aqui a gente pode trabalhar de várias formas diferentes. Tá?
Posso pedir para vocês qual vai ser a distância, sendo que eu apliquei 10, chegou 1, e eu tenho 3 metros de profundidade. Qual é a distância? Então, aqui a gente pode fazer uns 5, 6 modelos diferentes. Né? Então, aqui vale ressaltar que percebe pela formulação a equação independe do tipo de solo, que é o que eu falei com vocês no início ali. Em nenhum momento na nossa fórmula é considerado o tipo de solo. Isso é negligenciado, não se entra. Independente do tipo de solo, vão se trabalhar aqueles carregamentos, esse resultado para Bolsinesc. Aqui, peraí. Pronto. Então, pessoal, tem essas duas formulazinhas aqui, ambas chegam no mesmo resultado. O que diferencia é que essa a gente não trabalha com R, ok? E aqui a gente... Ué, quem está escrevendo aí? Oxe, essa foi nova, mas ok. Não sei porque que apareceu aqui, mas alguém conseguiu fazer alguma façanha aí. Continuando então, e aqui a gente trabalha em função de R, ok? Fundação circular. Calma aí, alguém mandou alguma coisa? Provavelmente. Para calcularmos as tensões induzidas por uma fundação circular perfeitamente flexível, carregamento uniformemente distribuído, em um ponto sobre o centro da fundação, devemos utilizar a fórmula de Love. Aí aqui tá, pessoal. Agora o carregamento não é mais pontual, agora o carregamento é circular. Então eu vou ter aqui o diâmetro, né, da minha atuação. Trabalha o mesmo princípio. Uma altura Z, determinar um ponto de incidência da aplicação de carga. Então aqui no caso, no esquema para vocês, esse ponto é o ponto P. Então vai ser aplicada uma tensão aqui, já não é mais uma carga pontual, é uma tensão, então é uma força dissipada pela área, e vamos ter aqui o nosso ponto de interesse, quanto que vai afetar ali naquela região. Esse ponto de interesse, pessoal, às vezes a gente calcula em função do nosso bulbo de pressão, né? Então, eu tenho ali que para determinado local vou utilizar que o bulbo vai ser 3 vezes o lado da sapata. Então, se eu tiver uma sapata de 2 metros, o meu bulbo é 6 metros. Então, esse Z, o meu ponto de interesse, são 6 metros. Depois disso, a minha carga ela é desprezível em relação ao solo. Né? A gente leva em consideração aí no bulbo de até 10% da pressão inicial. Então, assim, o bulbo ele continua se estendendo além desses 6 metros aqui de exemplo, porém, chega em um valor que já não é mais importante, né? Ele pode ser desprezado porque é uma carga irrelevante em vista da carga aplicada inicialmente. Tá? E em outras situações, se vê além desses 10%. Obviamente, vai depender de quão vai valer isso daí, mas normalmente esse daí é o padrão. Então, aqui eu vou ter que a minha tensão vertical no ponto vai ser a tensão uniformemente distribuída vezes fator de influência. A tensão uniformemente distribuída, geralmente, ela é fornecida. Mas eu posso fornecer o fator de influência e pedir para vocês qual é a tensão distribuída aplicada no nosso solo lá em cima. Então, também é possível isso daí, tá, pessoal. Aqui para vocês esquematizarem, né? A tensão no ponto, aqui a tensão aplicada. A gente vai multiplicar tudinho e achar bonitinho aqui com o nosso I. Para encontrar no fator de influência, utilizaremos essa fórmula aqui. Pessoal, a fórmula é muito tranquila. Apesar de ser grande em altura, na execução ela é muito tranquila.
Ó, podem perceber que o fator de influência, por depender unicamente, dependente do raio da fundação e da profundidade, pode ser facilmente tabelado. Porque as únicas incógnitas é o raio dividido pela fundação. Então, sempre que eu tiver um raio X para uma fundação Y, os resultados vão ser sempre os mesmos, independente do local, independente de como que vai ser feito e tudo mais, vão ser sempre os mesmos. Então, aqui as únicas incógnitas que a gente vai alimentar é o raio e a profundidade. Mais nada. Fez isso, a gente achou qual vai ser o nosso fator de influência. Então, eu imagino que isso daqui não vai ser mistério para ninguém e vai ser até mais fácil do que a gente trabalhar aqui com o Boltznesk, né? O LOVE ali fica um pouco mais fácil quando a gente vai para um carregamento circular. Mas são duas coisas totalmente diferentes, não dá para a gente trabalhar com os dois de forma igual. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá todo mundo fluindo bem aí? Só Eu uma acho. duvidazinha. Só repete para a gente, se você puder. Você disse que quanto menor o raio, né, daquela primeira figurinha, só para me anotar aqui, mais pontual vai ser aquele carregamento, naquele local? Não, o raio zero, a gente vai ter o maior carregamento daquela profundidade. Ah, tá. Então, se eu quero Obrigada. analisar a cota de 10 metros, por exemplo, no raio zero, naquela linha de 10 metros, naquele ponto onde raio é zero, nem para lá nem para cá, está exatamente embaixo da aplicação, eu vou ter o maior carregamento. O carregamento ele vai se dissipando à medida que ele vai para as laterais. Aí eu posso colocar como carregamento pontual, no caso, né? Isso vale para carregamento Que se pontual. dissipa pelo solo. Ok, aqui acabou. Agora, pessoal, a gente chega aqui na parte mais complexa, né? Um pouquinho mais chatinha, digamos assim, em vista das outras. As outras são muito mais simples de se entender, é uma primeira análise, apesar de que, ao passar do tempo, vocês vão ver que o caso de uma fundação retangular é muito mais fácil, muito mais prático do que a outra, tá? Então, as principais soluções adotadas são Steinbrenner e de Newmark. Newmark é o cara, melhor que tem e salvou muitas vidas. Ambas são bem parecidas, dando o acréscimo de tensão em um ponto exatamente sob um dos vértices da fundação, a partir da formulação abaixo. Pessoal, importantíssimo. Isso aqui. Dando o acréscimo de tensão em um ponto exatamente sob um dos vértices da fundação. Ou seja, só é possível calcular se esse ponto estiver no vértice. Se ele não estiver no vértice, você tem que fazer ele virar um vértice. Como assim? Deixa eu mostrar aqui para vocês já entenderem. Imaginem que aqui eu tenho a minha estrutura retangular de 5 metros por 8 e eu quero calcular quanto que vai ser aqui nesse ponto. Ele não é um vértice. Eu não vou conseguir calcular dessa forma. Então, eu tenho que transformar esse ponto em um vértice. O que é que eu faço? Literalmente, pessoal, eu crio pontos, crio linhas aqui, ao qual esse ponto vai me virar um vértice. Ok? Então, agora eu tenho 4 imagens na minha estrutura e nas 4 imagens esse ponto é um vértice. Agora eu consigo usar Newmark aqui para resolver. Então, o carregamento proveniente desse quadrado, mais desse quadrado, mais 2 vezes esse retângulo, né, é igual ao carregamento nesse ponto. Aí sim, aí está valendo. Agora, dessa forma, eu não consigo. Eu tenho que fazer ser um vértice. Isso vale, pessoal, para um ponto externo também. Imagina, por exemplo,
Eu quero calcular nesse ponto aqui. Eu tenho que fazer isso ser um vértice. Então, eu crio forma geométrica para isso virar um vértice. Então, eu traço para cá, crio aqui uma linha. Imagina que passasse ali no ponto, obviamente, né? Pronto. Imagina que está ligado ali, obviamente. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 imagens. E para as 4 imagens aqui eu tenho um vértice tocando no meu ponto. Obviamente, nessa imagem, o que eu vou fazer? A minha estrutura, ela está aqui. Isso aqui é fora a minha estrutura. Então, o carregamento que eu achar nisso aqui como um todo, eu subtraio isso daqui. Né? Subtração de imagens, né? Minha estrutura, ela só está... deixa eu ver se eu consigo aqui. A minha estrutura está só nesse amarelo aqui. Então, como ela só está no amarelo, o vermelho aqui, eu vou ter que subtrair depois. Então, se eu considerar essa área como um todo, eu vou fazer ela menos o vermelhinho. Então, a gente sempre trabalha de tal forma que o ponto seja um vértice. Faz a figura do jeito que tiver que ser feita, mas tem que ser um vértice. Oi. Lucas, e Oi, pode falar. aquele carregamento ali é o quê, né? É o quê? Como é que... Não, vou chegar lá, calma aí. Tá. Ô, Lucas, Oi. por que não necessariamente o ponto escolhido não pode já estar num vértice já pronto? Não, pode. Se eu virar para vocês, por exemplo, e falar, ó, calcule nesse ponto aqui, ó, já está num vértice, perfeito. Ah, sim, tá. Achei que é Entendeu? porque... Tá. Você só Não, deu um não. exemplo fora do normal, Isso, né? se ele já tiver num vértice aqui, qualquer vértice desse, perfeito. Só calcular, não precisa fazer mais nada. O problema vai estar se ele tiver fora de um vértice. Ok. E é basicamente o que vai sempre acontecer, porque a gente sempre vai querer um ponto de interesse que está afastado da nossa estrutura. A maioria das vezes a gente quer isso. Mas Ok. é esse aí o raciocínio. Entendi. Obrigada. Aí, pessoal, essa é a nossa fórmula. É um bicho de 7 cabeças? Não, vocês vão se familiarizar com ela, a gente vai ter um jeitinho diferente da gente trabalhar com ela, porque Newmark era um ator da vida, devia estar em quarentena, e ele fez, a grosso modo, todas as hipóteses possíveis de se ocorrer, de se existir. E aí ele criou um ábaco, criou uma tabela, e a gente vai trabalhar em cima daquilo ali, ok? Aqui, pessoal, eu não vou entrar com vocês em mérito disso daqui, né? A única coisa que eu vou frisar são isso daqui na imagem. Por exemplo, quem é A? A é M vezes Z. E B é N vezes Z. Então, obviamente, eu posso dizer que M é igual a A dividido por Z. E eu posso dizer que N de navio é B dividido por Z. Então, é só uma locação aí de fórmula, né? Separei a incógnita, deixei M e N, Maria e navio de incógnito. Por quê? Porque eles são os que vão interessar para a gente. É através disso que nós vamos estar trabalhando. Então, aqui a gente tem a nossa estrutura, a profundidade Z, a carga num determinado ponto, e as dimensões da nossa estrutura. A, maior dimensão, B, a menor direção. Por simplificação, adota-se a resolução através do ábaco apresentado abaixo. É o nosso primeiro salva-vida. Os dados de entrada do ábaco são as relações entre a profundidade do ponto analisado e ambos lados da fundação, chamados de M e N, que se encontram nas faces inferior e direita do ábaco, que eu vou mostrar ali para vocês.
O único dado de saída é o fator de influência, de tal forma que aqui é a nossa mesma formulazinha para circular aqui, ó. Mesma coisazinha. Essa fórmula inteira aqui, tudo isso daqui, ó, né, variação do carregamento sobre 2π vezes P, onde o P a gente encontra com essa fórmula aqui, AB, né, tá aqui, R3, M ao quadrado, NZ. Isso aqui tudo, pessoal, não tem mistério. Não tem mistério nenhum, né? O nosso A a gente tem aqui, o Z a gente tem, M é A sobre Z, N, B sobre Z. Então, isso aqui tudo a gente consegue calcular, tá? Não tem mistério nenhum. Eu vou passar exercício para vocês onde vão calcular por aqui. A grande diferença é, olha o tamanho dessa fórmula e olha o tamanho dessa fórmula. E o resultado é o mesmo. Então, desnecessário a gente perder vida da gente, exercícios na vida real, parando para fazer disso, enquanto a gente resolve de uma forma muito mais prática. Mas vocês têm que saber assim também. Então, quem está na chuva é para se molhar. Então, aqui, né, tensão vertical... Oi. Pode acontecer de você, dependendo do que você fornecer, aí a gente vai ter que verificar qual fórmula usar ou Pode. sempre nós usaremos a mais fácil? Não, pode sim. Então, tensão vertical no ponto. É aqui o nosso Zzinho. Então, tensão no ponto. Tensão uniformemente distribuída é o carregamento aplicado aqui em cima, né? Ele é distribuído pela... Como é que alguém mandou uma coisa aqui? Sim, fica gravada. E o nosso fator de influência, né? Que a gente consegue achar pelo nosso ábaco. Tá aqui o nosso ábaco. Então, pessoal, repare. Na parte inferior, a gente tem o N. Na parte da lateral direita, a gente tem o M. E na parte esquerda, a gente tem o nosso I, que é o nosso fator, que é o que a gente quer encontrar. Aqui na parte de cima, tem um ensinamento para a gente o que é o quê, né? Então, M, Maria, é B sobre Z. O nosso N de navio é A sobre Z. A nossa tensão em Z vai ser a tensão distribuída vezes o nosso Izinho, que nós vamos encontrar ele aqui. E lembrando que temos que utilizar exclusivamente dessa forma. A maior lado, B menor lado, Z a nossa profundidade. Então, pessoal, não adianta nada fazer certo, mas na hora de escolher aqui o seu lado, em vez de o maior lado você considerar A, você considerou B. Você inverteu, vai estar tudo errado. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Tá? Maior lado, menor lado, A e B. Isso daqui, pessoal, mistério nenhum. Maior lado sobre profundidade, menor lado sobre profundidade, MN. Aqui a gente já reduziu 80% do caminho andado. Agora é só achar o fator de influência. Por exemplo, vamos supor que N foi 2 e que M foi 0,5. Então, 2 para N, 0,5 para M. Eu subo, cheguei no 0,5, venho para a esquerda, vai estar aqui 0,13... 32, vamos botar assim, 0,132, 133, vai estar nesse meio aí. Então, a leitura desse ábaco, ela é simples, tá? Não tem mistério nenhum. Olhou embaixo, olhou na direita, juntou, achou o nosso fator aqui. O grande problema está lá onde? A leitura errada das nossas incógnitas. Aqui ficou branco, não sei aí para vocês. As nossas incógnitas. Sempre um lado dividido pela profundidade, né, seja para A, seja para B, mas não pode confundir
o ponto que A é o maior lado e B é o menor lado. Professor, os dois lados são iguais. E aí? Ué, paciência. Amém. Aí não tem como você errar. Não tem como você confundir o maior e o menor. Os dois são iguais, os dois divididos pela profundidade. O resultado provavelmente vai dar igual, né? Seja para M, seja para N. Se der diferente, você digitou errado aí na calculadora. Mas pode acontecer sim, não tem problema nenhum. Então, pessoal, está acabando aqui o tempo do vídeo, a gente tem 1 minuto e 10 segundos. Vou encerrar, vou entrar aqui no fórum, colocar o outro linkzinho